Chegamos então à aula 3, a aula onde a gente vai falar sobre como separar as finanças da PF e as finanças da PJ, como separar as suas finanças pessoais das finanças da sua empresa. Principalmente para que você e a sua empresa cresçam de uma forma saudável sem que um boicote o outro, né? E essa dúvida para quem é autônomo ou para quem é empreendedor é uma das principais questões que muitas vezes não é ensinado no decorrer da sua jornada empreendedora, né? Então, para começar, eu acho que o mais importante é eu explicar o porquê é importante fazer essa separação. Que você tenha separado o que são gastos da pessoa física e o que são gastos da pessoa jurídica. O que é receita da pessoa física, o que é receita da pessoa jurídica. O que acontece geralmente aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente não tem uma cultura de empreendedorismo. Geralmente as pessoas aqui no nosso país elas empreendem por necessidade. Em algum momento elas foram demitidas ou deu uma queda na sua renda, algo do tipo, e delas resolveram criar algum negócio para fazer uma renda extra. Mas esse negócio começa a dar certo, começa a gerar mais renda, começa a crescer, e daí ela começa a ver um montante de dinheiro que ela nunca tinha visto antes, né? E aquilo que era para ser uma renda extra acaba se tornando a renda principal dela. Porém, ela começa aquele negócio com o financeiro totalmente desestruturado. E daqui a pouco ela não sabe mais o que é receita da empresa, o que é receita pessoal dela, o que é despesa da empresa, o que é despesa pessoal dela. E tudo vira num balaio de gato, né? Então, o que acontece nessa situação? Tem dois problemas, um para a pessoa física e o outro para a pessoa jurídica. Quando ela chega nessa situação, a pessoa física ela sente uma insegurança no seu financeiro, porque ela depende totalmente da renda do negócio dela e dela não tem uma previsibilidade de receita, que é algo que a gente busca muito, que nos traz segurança como pessoas. E com relação à empresa, a empresa não consegue crescer saudável. Porque todo o dinheiro que era para render, que era para ficar gerando caixa no seu negócio, ele é consumido pela pessoa física, que não deixa com que a empresa gere caixa e cresça de uma forma saudável. Então, a pessoa não consegue ter segurança porque ela fica dependendo da empresa vender, e toda vez que a empresa vende, a empresa não consegue crescer saudável, porque todo o dinheiro que sobra é retirado pela pessoa física, e os dois ficam estagnados e não evoluem dessa forma. Mas então vem a seguinte questão: e como eu faço para separar então o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica? Primeiro passo muito importante: você precisa ter uma conta bancária e um cartão de crédito para a pessoa física e uma conta bancária e um cartão de crédito para a pessoa jurídica. Todas as movimentações, pagamentos de contas e afins que são da pessoa física, você vai pagar com a sua conta pessoa física ou com o seu cartão de crédito pessoa física. E todas as contas e movimentações da pessoa jurídica, você vai pagar com as contas e o cartão de crédito da pessoa jurídica. Assim você primeiramente já começa a separar as contas, o que é pessoa física de um lado, o que é pessoa jurídica do outro. Mas daí entra uma outra questão. Beleza, a minha pessoa jurídica eu vou pagar as contas com o dinheiro que eu vou conseguir fazer no meu negócio. Mas a pessoa física, como é que eu vou gerar renda com ela, sendo que eu dependo do meu trabalho? Uma coisa importante a gente entender é que você é entre aspas, um funcionário do seu próprio negócio. Então, o João, pessoa física, é um funcionário do João, pessoa jurídica. Tecnicamente, então, o João, pessoa física, deveria também receber um salário do João, pessoa jurídica. Nesse caso, quanto que é esse salário? De preferência que esse salário seja um valor fixo mensal e não um valor variável. E qual o valor ideal? Um valor que consiga manter o padrão de vida do João, o custo de vida do João mensal e que ainda sobre caixa na empresa. Então vamos supor que você tem o seu negócio que fatura 30 mil por mês. Você pagou as contas e tal, sobrou 15. Eu vou tirar então 7 para mim todo mês como meu salário e o que sobrar vai ficar no caixa da empresa. Isso, claro, uma conta rápida aqui. Mas você entendeu que agora o João, pessoa física, ele recebe um salário do João, pessoa jurídica? E daí, esse salário que ele recebe, ele vai usar para pagar as contas dele mensais dos gastos pessoais dele, ou da casa dele, do aluguel, do carro e tal. E
O caixa que sobrou na empresa vai ser usado para pagar as contas da empresa. Então aqui, agora, a pessoa física tem uma renda e tem as contas dela para pagar, e a empresa tem uma renda e as contas dela para pagar. Mas daí vem a questão, poxa, é interessante, Nicolas, gostei, eu acho que faz sentido, agora está separado, eu entendi, mas então do que adiantou eu ser empresário? Porque eu virei um funcionário do meu próprio negócio, vou, sei lá, às vezes até ganhar menos do que eu ganharia se eu fosse um funcionário de uma outra empresa, né? Vou estar tão limitado assim? Aí é que tá um erro da maioria dos empresários. Eles acharem que empresário fica rico ou ganha muito dinheiro no mês a mês. Não. Empresário, no mês a mês, ele retira da empresa o suficiente para pagar suas contas para manter o seu custo de vida. Como é que você sabe a hora certa de ter uma retirada maior do seu negócio? Você geralmente, dentro de um período, algumas pessoas fazem a cada 6 meses, outras fazem a cada 1 ano, você vai validar qual é o custo fixo, qual é o custo mensal para manter o seu negócio girando, tá? E você vai multiplicar de novo por 6, para você ter um caixa saudável para manter o seu negócio por 6 meses rodando. Para alguns usam 3, outros 4, outros 6, quanto mais melhor, tá? Mas você vai manter dentro do seu caixa um valor para te manter por alguns meses, mesmo que a sua empresa pare. O que sobrar desse excedente, você vai retirar para você como distribuição de lucro. E daí nessa retirada maior de distribuição de lucro é onde vai ter os grandes ganhos do empresário. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender, tá? Vamos supor que você tem um negócio e esse negócio ele tem um custo mensal para se manter de 20 mil reais. Você precisa todo mês 20 mil reais para pagar as contas da sua empresa. Então você está trabalhando, está pagando, está tirando o seu salário todo mês bonitinho ali, o que sobrou está ficando no caixa da empresa e a cada mês o caixa da empresa vem crescendo mais, vem crescendo mais, vem crescendo mais. Chegou dezembro, fechou o ano. Agora você viu que você tem um caixa saudável, você tem umas contas ali para pagar, mas já estão todas pagas. E você sabe que para manter a sua empresa aberta por um mês, você tem 20 mil que pagar. Poxa, mas você tem 20 mil que pagar todo mês e você percebeu que no caixa do seu negócio tem 200 mil lá parado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o custo mensal da sua empresa, que é de 20 mil, multiplica por 6 meses, então vai ser 120 mil. E você vai deixar no caixa da sua empresa 120 mil separadinho, bonitinho ali para manter as contas da empresa paga. Tá, mas eu tenho 200 mil, Nicolas, eu preciso só de 120. O que eu faço com esses outros 80? Você tira daí sim esses 80 mil para você do caixa da empresa, põe para sua pessoa física e na sua contabilidade você lança como distribuição de lucros. É como se o dinheiro que a sua empresa rendeu agora é seu e você pode usufruir do seu esforço, não só mais pelo seu salário, mas sim pela distribuição dos lucros do seu negócio, dos lucros que o seu negócio gerou. Então, agora entendendo que, primeiro passo, você precisa ter contas separadas, contas pessoas físicas, contas pessoas jurídicas. Depois você vai precisar tirar um salário todo mês para você, para manter o seu padrão de vida, para sua pessoa física, tira da sua pessoa jurídica e joga para a pessoa física. Contas que são da pessoa física se paga com a conta da pessoa física, contas da pessoa jurídica se paga com a conta da pessoa jurídica. Durante o mês você vai retirar um valor somente para manter o seu padrão de vida e depois a cada 6 meses ou a cada 1 ano você separa um montante para manter no caixa da sua empresa, de preferência de 6 meses do custo mensal dela, e o que exceder daquilo você tira como distribuição de lucro. Dessa forma, você como empresário cresce o seu financeiro de uma forma saudável e a sua empresa consegue crescer também junto de uma forma saudável. E é nessas retiradas de distribuição de lucro que você vai usar para fazer um investimento em uma coisa pessoal sua, para trocar de carro, para pagar uma viagem, para fazer uma reforma na casa. São nesses momentos que você usa esse valor e não no mês a mês onde você vai onerar o caixa da sua empresa. Tá certo? Então, essa foi a aula sobre como separar PF e PJ, financeiro da PF e financeiro da PJ. E por último, na quarta aula desse módulo bônus, a gente vai falar sobre os 3 pilares de um bom planejamento financeiro. Claro que provavelmente você já entendeu os caminhos que você precisa seguir,
Mas a hora que você querer se aprofundar para melhorar mais ainda o planejamento seu financeiro pessoal ou até o da sua empresa, você vai precisar buscar esses 3 pilares. Porque sem um desses 3 pilares, o processo vai ser muito mais difícil. Tá certo? Então, por essa aula é isso. Nos vemos na quarta e última aula do módulo bônus. Até lá!